Nos encontros passados, nós falávamos sobre, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que é isso, nós falávamos sobre os requisitos da petição inicial. Requisitos da petição inicial que estão essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente no artigo 319 do CPC. Nós tratamos dos incisos como um todo do 319 do CPC, mas deixamos de analisar pela extensão desses incisos. Nós não vimos o inciso 3º e o inciso 4º do CPC. O inciso 3º que trata sobre a causa de pedir. Então eu quero ver isso com os senhores. Artigo 319, a petição inicial indicará. Vou trazer aqui para os senhores o inciso 3º. Um momentinho que eu estou ajeitando ali. Olha lá. A petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Ok? Bom, amigos, a causa de pedir, em que pese ali o dispositivo falar fato e fundamentos jurídicos do pedido, a causa de pedir no direito brasileiro, ela incide sobre os fatos. São os fatos subjacentes à demanda que formam a causa de pedir. Isso fica muito claro em dois brocardos jurídicos que são muito comumente apresentados. Eu vou escrever aqui em latim, que é o Iuria Novit Curiam. Iuria Novit Curia, que significa que a corte conhece o direito. Iuria Novit Curia, a corte conhece o direito. Ok? Temos um outro brocardo que é assim, ó. Da mihi facto dabo tibi ius. Da mihi facto dabo tibi ius, que significa me dê os fatos que eu te dou o direito. Então, o que a parte precisa como elemento imprescindível, como um requisito, lembra que nós vimos que nem tudo que está no 319 é propriamente um requisito? Requisito entendido como algo que obsta o prosseguimento da demanda, porque a regularidade formal da demanda é um pressuposto processual. Então nós temos que analisar quais são esses requisitos propriamente dito. E o que é elementar, imprescindível, é que a parte indique os fatos que compõem a causa. Porque o juiz, por uma questão de imparcialidade, o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. Mas o juiz conhece o direito. Então o que a parte precisa obrigatoriamente demonstrar ao juiz, ao juízo, são os fatos. Tá? Então a causa de pedir gira em torno dos fatos. A causa de pedir, como o nome indica, desculpa a obviedade, mas é a causa que leva a pedir. É o aspecto fático que dá substrato ao seu pedido que é formulado. A causa que te leva a pedir é o porquê do processo, né? É o porquê do pedido. Você vai a juízo e fala assim, fui a juízo movendo uma ação indenizatória contra fulano de tal. É por quê? Ao explicar por quê, você vai estar tratando a causa de pedir. Fui a juízo e pedi alimentos de ciclano de tal. É mesmo por quê? Então esse porquê do seu pedido, o que fundamenta, portanto, o seu pedido, mas há uma fundamentação do ponto de vista fático, é a causa de pedir. Tá? Mas veja que o inciso 3º, ele não fala apenas do fato. Ele fala o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O fato é requisito. O fato é obrigatório. Os fundamentos jurídicos não. É claro que na sua petição inicial, você pode, deve, para fazer uma boa petição inicial, trazer todos os contornos jurídicos para influenciar o convencimento do juiz. Claro que você vai trazer os dispositivos normativos.
Claro que você vai trazer uma doutrina, uma jurisprudência para fazer uma boa petição inicial. Como eu mencionei ainda há pouco para vocês. Um bom trabalho que se diferencia dos demais para tirar nota máxima na avaliação é aquele que se dá o trabalho de pesquisar uma doutrina, uma jurisprudência. Mas o trabalho sem essa indicação ele vai ser aceito pelo professor. Algo parecido é com o juiz. O que é imprescindível é a indicação dos fatos, porque o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. Exceção feita aos fatos notórios, exemplo de fato notório, uma alegação fática de que teve no Brasil Copa do Mundo em 2014. Então, aí não precisa provar isso, isso é um fato notório. Tirando o fato notório de conhecimento universal, o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. O que significa que as partes em contraditório lhe mostram como é que se deram, como é que ocorreu os fatos. Sendo assim, se o juiz não pode ter conhecimento dos fatos, é obrigatório que a parte lhe traga os elementos fáticos. Quanto ao direito, a parte pode trazer a fundamentação jurídica, mas nós veremos logo adiante. Isso não vincula o juiz, porque a corte conhece o direito, iura novit curia. Dá-me in facto dabit bius, me dá os fatos que eu te dou o direito. O direito eu sei, eu, juiz, sei. Ele tem que aplicar o direito ao caso concreto. Então vejam que aqui o que a lei está querendo fazer é, na verdade, te estimular a apresentação, né, da fundamentação jurídica. Mas isso não é obrigatório, tá? E eu falei, mesmo que a parte traga a fundamentação jurídica, isso nem mesmo vincula o juiz. Porque prevalece entre nós, isso é muito importante também, a chamada teoria da substanciação. Teoria da substanciação. O que significa essa teoria da substanciação? Aqui o que importa é sabermos a substância dos fatos, como os fatos se deram. Nós temos o contraponto a essa teoria da substanciação, é a chamada teoria da individuação, que nós não adotamos a teoria da individuação. Mas como é que se passa na França, por exemplo, que adota a teoria da individuação? Lá, o juiz julga o pedido de acordo com os fatos nos moldes como individualizados pela parte. Nos moldes como densificados, qualificados juridicamente pela parte. Aqui entre nós, não é isso que se passa. Porque nós não adotamos a individuação. Nós adotamos a substanciação. Então, se a parte alegar a ocorrência de um certo fato, se a parte provar que ocorreu um certo fato, e ela qualificou juridicamente aquilo de um outro modo, o juiz não se vincula ao modo como a parte qualificou. O juiz não se vincula, portanto, aos fundamentos jurídicos do pedido da parte. Porque o juiz conhece o direito. Vou lhes dar um exemplo. Você imagina que o autor vá a juízo e fala assim: Excelência, eu transferi uma quantia de dinheiro para o réu. Nós pactuamos que no começo de setembro de 2020 ele iria me devolver. Ainda ia me remunerar um pouquinho ali os juros da poupança, que é realmente muito pouquinho. Mas é justo, né? Para me remunerar tal. Ele ia devolver no começo de setembro, ia me remunerar o período com os jurozinhos da poupança. E ele não o fez. Esse é o aspecto fático. E como ele não o fez, e isso é evidentemente uma doação, eu venho a juízo pedindo que Vossa Excelência condene ele a me devolver. A parte apresentou os fatos, transferi dinheiro, pactuamos a devolução não aconteceu. E a parte qualificou juridicamente. A parte denominou isso de doação e pediu a devolução do dinheiro. Como é que se dá no ordenamento que adota a teoria da individuação? Não é o nosso caso. Como é que se daria lá fora?
na França, por exemplo, o juiz ia olhar aquilo e ia falar assim: tá, os fatos são esses. E você, parte, qualificou isso como? Ah, qualificou como doação. Ah, é como doação? Então, sendo doação, você não tem direito à devolução da quantia. Se você doou, está doado. Se você não alega nenhuma causa de nulidade da doação, a transferência da consumada da doação, da propriedade. Acabou. Da doação que você qualificou, você individualizou como doação. Da doação não te subsiste direito à devolução da quantia. Aqui, como é que é? Aqui não importa como que a parte qualificou. Aqui o que importa é a substância dos fatos. Como é que o juiz faria aqui, portanto? Em que pese a parte ter qualificado equivocadamente como sendo uma doação, está demonstrado nos autos que os fatos da causa, que a causa de pedir, gira em torno de um mútuo. Estava pactuada a devolução, estava convencionado até mesmo uns jurozinhos remuneratórios. Então, em que pese essa barberagem que o advogado fez, qualificando como doação, eu, juiz, vou tratar como a substância dos fatos. Na verdade, o que ele disse foi um mútuo. Na verdade, o que está provado nos autos é um mútuo. Mesmo que ele tenha qualificado, mesmo que ele tenha individualizado de uma forma incorreta, imprecisa, eu, Estado juiz, vou levar em consideração a substância dos fatos. A substância, a essência dos fatos. E está demonstrado que era um mútuo e não uma doação. Percebam como é que é muito diferente. Nós não adotamos a teoria da individuação. Nós adotamos a teoria da substanciação. Mesmo que a parte qualifique equivocadamente, o juiz não está vinculado à argumentação jurídica da parte. Por quê? Porque iuria novit curia. A corte conhece o direito. Porque da mihi facto dabot bius. Me dê os fatos que eu te dou o direito. Então a lógica é o seguinte: o que é imprescindível, que é uma exigência inafastável, é que a parte apresente ao juiz considerações fáticas. Ela querendo, ela podendo, ela pode, até se indica que ela qualifique juridicamente, porque ela tem mais chance de ganhar o processo se ela formar o convencimento do juiz. E ela pode atuar no sentido de formar o convencimento do juiz, de convencer o juiz tanto no aspecto fático quanto no aspecto jurídico, inegavelmente. Mas o que é exigência mesmo é o aspecto do fato, ok? Então essas as considerações de um modo mais amplo sobre a causa de pedir. Ainda sobre a causa de pedir, eu quero tratar com os senhores sobre as espécies de causa de pedir. A causa de pedir, meus amigos, ela se subdivide, eu vou até tentar abrir aqui a página para mostrar para os senhores, aquela mesa digitalizadora, fica mais fácil a visualização. Enquanto isso, vamos tocando o barco aqui enquanto abre ali. A causa de pedir se divide em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Então temos a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. Espera aí que eu abri aqui o arquivo errado. Só um momentinho. Causa de pedir próxima e causa de pedir remoto. O que eu quero mostrar para os senhores, acho que agora foi. O que eu quero mostrar para os senhores, já vou compartilhar a tela aí com vocês. E aqui fica mais fácil fazendo assim do que explicando só no cuspe-giz, só no gogó. Olha só, acho que os senhores estão vendo aí, né? Agora apareceu. É o seguinte, nós estamos tratando dos requisitos da petição inicial, não é? Então o processo vai começar aqui e vai prosseguir. Nós vimos que a petição inicial, o protocolo da petição inicial, é o responsável pela formação do processo, não é isso?
Só que na petição inicial, né, imagine que naquele caso que eu apresentei para os senhores, nós distribuímos a petição inicial agora, no dia 22 de setembro. Naturalmente, se nós estamos falando de causa de pedir, e a causa de pedir são os fundamentos fáticos que te levam a pedir, a causa fática que te leva a pedir, isso necessariamente aconteceu antes da petição inicial, né? Isso me parece um óbvio ululante. Então, se nós aqui, vamos botar em setembro de 2020, ajuizamos a demanda, é porque o fato se deu antes. Então, vamos supor aqui que em janeiro de 2020 se deu aquele fato que eu mencionei da transferência do dinheiro. O cara emprestou, realizou o mútuo, ok? E vamos mudar um pouco o exemplo. Vou colocar aqui que foi combinado a devolução da quantia em julho de 2020. Aqui é quando deveria se dar o pagamento da quantia, ok? Vou mudar aqui porque eu confesso aos senhores que eu tenho tique. Se ali eu botei janeiro e junho escrito, aqui eu vou botar setembro de 2020. Em setembro de 2020, nós tivemos o ajuizamento da demanda. Então aqui, ó, protocolo da petição inicial. Ou o ajuizamento, a formação da demanda. Isso em setembro de 2020. A causa de pedir, como eu lhes disse, ela se divide em próxima e remota. Esse próxima e remota, os senhores acham que é em relação ao quê? Eu aqui estou sem acesso ao chat. Eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto ao chat para responder e para pagar tudo de uma vez. Mas a causa de pedir, ela é próxima e ela é remota, naturalmente, em comparação à petição inicial. Olha como é que fica fácil agora de entender o que é a causa de pedir. Próxima é aquela que está perto da petição inicial. O que é a causa de pedir remota, né? Ou distante? É aquela que está mais longe, mais afastada da petição inicial. Perceba que aqui nós temos um fato. Aqui nós temos outro fato. Aqui houve um fato da transferência do dinheiro. Isso é o que se chama fato constitutivo. Fato, escrevi errado, um momentinho. Fato constitutivo do direito. Fato constitutivo do direito. O direito que se pede, né, o pedido, a pretensão principal, o mérito dessa ação de cobrança é o fato de ter tido a transferência do dinheiro. Então essa é uma expressão enraizada, muito comum no âmbito processual. Os senhores vão encontrar na doutrina e na lei fato constitutivo do direito, um fato que constitui a sua pretensão, o direito que você invoca em juízo. Então a causa de pedir remota é sempre o fato constitutivo do direito. A causa de pedir remota é sinônimo de fato constitutivo do direito. É o fato que se deu mais distante. É onde surgiu a sua pretensão, onde surgiu o direito. Já a causa de pedir próxima, ela é representada pelo interesse de agir. Para falar de interesse de agir, os senhores têm que lembrar que isto é uma condição da ação, né? Legitimidade das partes e interesse de agir. Você só vai a juízo pedindo a devolução da quantia emprestada, o mútuo, porque houve o inadimplemento, porque não teve o pagamento. Aqui se deu um fato negativo, não se deu o pagamento. Você imagina que na data aprazada o devedor procura o credor e satisfaz a obrigação. Você vai a juízo pedir o quê? Provavelmente você não vai ter o que pedir. Você não vai ter nem mesmo interesse de agir. Porque você não tem interesse em receber duas vezes, você tem interesse em receber uma prestação. Né? Então é o inadimplemento, nesse nosso exemplo, veja que é mais próximo. Né? Se em julho de 2020 tivesse havido pagamento, você não iria em setembro ajuizar uma demanda pedindo aquele pagamento, que já se deu.
Então ele é o interesse de agir, que demonstra a utilidade da pretensão, da demanda. Então a causa de pedir próxima, ela é sempre representada por um fato que justifica o interesse de agir. Essas as considerações que eu queria fazer com os senhores aqui nessa tela compartilhada. Deixa eu voltar aqui a aparecer para os senhores. Estou eu aí na área em 1, 2, 3. Estou aí, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, então era isso que tínhamos para falar sobre a causa de pedir. Salvo engano, não vai ter necessidade de utilizar mais a mesa digitalizadora, não. Então tá visto aí